viagem de Laika para a órbita da Terra foi um marco na história humana. Foi um testemunho de que pode ser feito que abriu o caminho para alguma das maiores realizações da humanidade. A própria Laika, porém, era apenas um cão, sem entender o que sua missão significava. Para ela, aquelas últimas semanas de sua vida foram uma provação terrível e dolorosa. Em seus últimos momentos, Laika estava confusa e com medo, e se os fatos da história tivessem sido diferentes, ela poderia ter voltado para casa. Antes do programa espacial, Laika não tinha casa. Ela era apenas um cão mestiço, encontrado vagando pelas ruas de Moscou. Enquanto os americanos preferiam enviar macacos para o espaço, os soviéticos encontraram cães mais fáceis de treinar. As dificuldades sofridas por esses vira-latas, acreditavam, os tornavam duros o bastante para lidar com as duras condições do espaço. Ela não era o primeiro cão que os soviéticos tinham amarrado dentro de um foguete. Outro cão, chamado Albina, já tinha voado a meio caminho da órbita e tornou a viver. Ela seria a reserva de Laika. Outro cão chamado Muska seria usado para testar o suporte de vida. Muska, como Laika, era um cão sem dono, mas as dificuldades do programa espacial eram demais para ela. Durante o treinamento, Muska ficou tão aterrorizada que ela não tocou em sua comida. Ao contrário de Albina, Laika não ia voltar. O satélite que eles construíram não estava equipado para uma reentrada segura. Eles sabiam que ela não sobreviveria à viagem para casa. Laika passaria alguns dias em órbita acima da Terra. Então, ela seria eutanizada com veneno em seu alimento para cães. Fora da União Soviética, a missão condenada de Laika era um ultraje. Os britânicos, em particular, fizeram campanha para parar a missão. Um jornal publicou um artigo com o título: "O cão vai morrer. Não podemos salvá-lo." A Sociedade Real para a Prevenção de Crueldade contra os Animais pediu às pessoas para chamar a embaixada soviética e reclamar. Outros mantiveram um momento de silêncio. Todos os dias, às 11, protesto em silêncio. Os soviéticos não entendiam por que estavam chateados. "Os russos adoram cães", responderam eles em um comunicado. Isto foi feito não por causa da crueldade, mas para o benefício da humanidade. Laika, no entanto, pode ter sido escolhida por causa da crueldade da missão. Segundo alguns, Albina foi a primeira escolha, mas ela foi mantida no chão por respeito. Albina já tinha feito seu trabalho. Laika entrou no espaço para que Albina pudesse viver. A morte de Laika era evitável. No plano original, Laika devia voltar para casa. Os soviéticos haviam se vangloriado de ter todos os confortos necessários para sobreviver e voltar para casa em segurança. Tudo isso mudou, porém, por causa de Khrushchev. Ele considerou a jornada de Laika como um pedaço de propaganda. Ele queria que Sputnik 2 decolasse no 40º aniversário da Revolução Bolchevique. Ele ordenou os cientistas apressar o trabalho para que ele pudesse obter o direito de data. Os planos originais para uma missão de retorno tinham de ser desmantelados. Os cientistas agora tinham 4 semanas para fazer a primeira espaçonave capaz de enviar uma coisa viva para a órbita. Foi tempo suficiente para fazê-lo, mas não o suficiente para fazer um que poderia voltar. Todas as tradições desenvolvidas em tecnologias de foguetes foram jogadas fora, disse um dos cientistas. O segundo satélite foi criado sem design preliminar ou qualquer tipo de design. Sputnik 2 era um pouco maior do que uma máquina de lavar. Por dentro, Laika nem sequer tinha espaço suficiente para se virar, e para ter certeza de que não o faria, ficaria acorrentada em um único lugar. Teria liberdade para sentar e deitar-se e não fazer mais nada. Para preparar Laika e os outros cães, foram colocados em gaiolas cada vez menores. Ela ficaria trancada em condições claustrofóbicas por até 20 dias. Então, ela seria puxada para um espaço ainda mais apertado. Presos nas gaiolas, os cães tornou-se constipados. Recusaram-se a aliviar-se
mesmo quando os cientistas os alimentavam com laxantes. No dia anterior ao lançamento, o Dr. Vladimir Yazdovsky trouxe Laika para casa. Durante as últimas 4 semanas, ele estava mais perto dela do que ninguém. Ele havia liderado a equipe que escolheu Laika nas ruas. Ele a treinara e ele tinha escolhido pessoalmente para ir para o espaço. O doutor trouxe para casa para que seus filhos pudessem brincar com ela. Por um último momento, antes de seu último dia na Terra, eu queria fazer algo legal para ela, disse o doutor. Ela tinha muito pouco tempo para viver. Pela manhã, ela seria colocada em um foguete e enviada para o espaço e nunca mais voltaria, disse o doutor. Então, o doutor a trouxe para ser lançada ao espaço. A equipe disse adeus. Depois de colocar Laika no recipiente e fechar a escotilha, eles a beijou no nariz e desejou-lhe boa viagem. Laika não foi lançada naquele dia. Durante os 3 dias seguintes, ela foi aterrada dentro da espaçonave esperando na Terra. Havia um mau funcionamento que teve que ser reparado, e assim, Laika foi mantida em temperaturas congelantes. Era incapaz de se mover. Os cientistas fizeram o seu melhor para cuidar dela. Uma mangueira de um aparelho de ar-condicionado foi montada para mantê-la aquecida. O doutor mandou os seus homens mantê-la constante. Finalmente, em 3 de novembro de 1957, Laika decolou. Enquanto a espaçonave saía da Terra para o espaço, Laika entrou em pânico. Sua frequência cardíaca e respiratória acelerou numa velocidade de até 3 vezes o seu ritmo normal. A pequena Laika, um cão pequeno e confuso, tentava entender o que estava acontecendo com ela. Quando Laika ficou sem peso, ela começou a se acalmar. Pela primeira vez na história da Terra, uma coisa viva estava flutuando no espaço, vendo a Terra e as estrelas de fora de sua atmosfera. Seu coração desacelerou e ela começou a relaxar, mas ela nunca mais se acalmaria com o ritmo cardíaco que ela tinha na Terra. Durante anos após a missão, os soviéticos alegaram que Laika sobreviveu ao seu primeiro dia no espaço. Eles alegaram que ela andou em órbita em torno da Terra por dias. Finalmente, ela comeu o alimento envenenado que eles tinham preparado para ela e passou pacificamente para o outro lado com a Terra abaixo dela. A verdade não saiu até 2002, quando um dos cientistas, Dmitry Malachekov, revelou o destino brutal em que Laika realmente se encontrou. Laika morreu dentro de 7 horas, em algum momento durante o seu 4º circuito ao redor da Terra, em dor excruciante. O sistema de controle de temperatura no satélite, apressadamente construído com defeito. O ônibus começou a ficar mais quente e mais quente, logo passando a 40 graus Celsius e subindo em sufocantes extremos. Laika, que se acalmou quando ficou sem peso, começou a entrar em pânico mais uma vez. Na Terra, Laika tinha manipuladores que acalmavam quando o treinamento se tornava estressante. Agora, porém, aqueles cientistas só podiam observar as informações. Eles viram Laika, seu coração batendo mais rápido e mais rápido, até que eles não poderiam fazer mais nada. Após 5 meses orbitando a Terra, o satélite que se tornara o caixão de Laika caiu na Terra. Ele se espalhou pelo céu enquanto pessoas ao redor do mundo observavam, criando um pequeno pânico nos Estados Unidos. Laika e a cápsula se desintegraram quando correram em direção à Terra. Seu corpo nunca tocou o chão. Muska, o cão que havia sido mantido na Terra como um cão de controle, seguiu Laika para o espaço um pouco mais tarde. Ela foi enviada em um foguete com uma coleção de cães cobaias, ratos, moscas de frutas e plantas, destinado a estudar os efeitos da radiação cósmica. Muska devia voltar para casa. Durante a reentrada, no entanto, o reto-foguete destinado a retardar o seu artesanato para baixo funcionou mal. Ela caiu da trajetória e começou a bater para baixo em direção à Terra. Os soviéticos não tinham como saber onde ela iria aterrissar, e eles temiam que fossem em mãos americanas. Em relatos de imprensa, os soviéticos alegaram que a espaçonave de Muska foi queimada na reentrada. Na verdade,
Porém, era que havia explosivos a bordo. Temendo que seus segredos iriam parar em território inimigo, os cientistas soviéticos detonaram a nave, mantendo todos os animais a bordo. Quanto mais tempo passa, mais sinto, disse Oleg Gazenko, um dos cientistas da equipe. Nós não deveríamos ter feito isso. Não aprendemos o suficiente da missão para justificar a morte do cão. Sua viagem ao espaço era mais simbólica do que científica. Provou que uma coisa viva poderia ser enviada para o espaço e não sobreviver. E mais importante, que os soviéticos poderiam ser os primeiros a fazê-lo. A decisão de não trazê-la de volta, porém, pesava sobre o grupo e o público. Um cientista polonês chamou sua morte indubitavelmente uma grande perca para a ciência. Laika, no entanto, revigorou a imaginação de um mundo para a viagem espacial. Ela abriu o caminho para o futuro da viagem espacial. Menos de 4 anos depois de seu lançamento, Yuri Gagarin se tornaria o primeiro homem no espaço e ele viria para casa em segurança. Mas e você? O que acha? Foi crueldade animal? Ou apenas para o bem da humanidade? Deixe seu comentário, dê joinha no vídeo e inscreva-se no canal.